Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje o vídeo vai ser bem interessante, tá? Essa semana eu recebi diversos presentes de alguns amigos nossos, colecionadores de orquídea e plantas ornamentais. E hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre a begônia maculata, que atualmente é a queridinha pelos colecionadores de plantas ornamentais. Então fique no vídeo até o final que eu vou estar mostrando para vocês o cultivo dela e a cor que ela apresenta, que ela chama muita atenção. Pessoal, e para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa um joinha pra gente, que o joinha é muito importante. E se der também para vocês compartilhar o vídeo, para que esse vídeo chegue nas mãos, né, de outros colecionadores de orquídea e plantas ornamentais. E para você que não me conhece ainda, pessoal, meu nome é Hideki, eu sou o autor desses vídeos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse canal eu costumo apresentar algumas espécies de orquídeas, alguns híbridos e plantas ornamentais. Vamos lá então, pessoal, começando aqui mais um vídeo para vocês. E hoje eu queria mostrar para vocês a begônia maculata, a queridinha pelos colecionadores de plantas ornamentais. Para você que coleciona plantas ornamentais, você já deve ter encontrado essa fantástica begônia na mídia, no Facebook, Instagram, YouTube. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando e explicando um pouco mais sobre essa begônia. Eu acabei adquirindo poucas unidades de um amigo meu que coleciona essas plantas ornamentais. Ele cedeu 5 vasos, tá, para mim, para eu estar filmando para vocês. Pessoal, é uma planta que chama muita atenção, tá, pela cor que ela apresenta. Essa begônia, pessoal, maculata, ela não é uma planta encontrada na natureza, tá? Ela é uma planta cultivar, ou seja, ela foi geneticamente modificada, tá? A sua genética foi modificada. E os produtores conseguiram clonar essa fantástica begônia. Então, assim, eles conseguiram fazer diversas begônias maculata em sua produção. Porém, pessoal, para vocês que têm interesse em adquirir essa begônia, não é muito fácil. Hoje em dia existem filas de espera para você estar adquirindo, beleza? Pessoal, agora falando um pouco mais sobre essa planta, dá uma olhada na cor da folha dela, pessoal, e o tamanho também. Ela apresenta esses pontos brancos levemente prateados, tá? Na parte superior da folha, e na parte inversa dela, pessoal, dá uma olhada que interessante. É um vermelho bordô, um vermelho que chama muita atenção, é um vermelho bem escuro, tá? Eles acabaram utilizando esse vaso de plástico, né, para fazer o plantio dela, utilizando sempre um substrato bem drenado. Eu posso observar aqui que eles utilizaram turfa escura juntamente com carvão, tá? Porque o carvão, pessoal, qual que é a ideia do carvão? Ele vai controlar a questão da umidade do substrato. É uma planta também de lugar mais sombrio. Então, para vocês que já têm, pessoal, essa espécie, desculpa, pessoal, essa begônia maculata na sua casa, no seu apartamento ou no seu orquidário, tomem cuidado com a questão da água, tá? Se vocês deixarem ela muito úmida, muito molhada, ela tem grande risco de estar apodrecendo a parte do talo. Então, tomem muito cuidado. Pessoal, é uma planta fantástica, tá? Ela chama muita atenção. Eu vou ver se eu faço o replantio dela utilizando um vaso um pouquinho maior, tá? E juntamente com vocês eu vou estar acompanhando o crescimento dela. Assim que ela ficar em um tamanho de mais ou menos 80 centímetros, eu vou retomar aos vídeos e estar filmando ela novamente. Aqui temos um cruzamento bem interessante, tá, pessoal? Aqui é um cruzamento de Paraphalaenopsis com Seidefariana mitrata. Esse cruzamento, pessoal, é um cruzamento feito lá na Tailândia, tá? É um cruzamento entre duas espécies de orquídea e acabou resultando nessa fantástica orquídea. Pessoal, vou deixar marcado o nome aqui embaixo, tá, do vídeo para vocês estarem acompanhando também o nome desses cruzamentos, que é um nome bem diferente, tá? Ele foi utilizado esse vaso de plástico, né, para fazer o replantio dele. Essa planta está com atualmente 3 anos e meio, tá, pessoal, de cultivo. Ano passado ela também deu flor e esse ano ela acabou apresentando mais uma floração. As flores variam de 2 até 3,5 centímetros, tá, de comprimento. Ela apresenta bastante quantidade de flor por haste.
E o que a gente costuma fazer, pessoal, nesse lugar onde a gente cultiva também outras micros, né, amarrado nesse toquinho de madeira, a gente tem um sistema de irrigação automático, tá? Então ele molha mais ou menos 2 a 3 vezes por dia, tá? Porque como vocês podem observar, esse cruzamento não foi utilizado, essa orquídea, né, não foi utilizado substrato nenhum aqui dentro. Tem muita gente que coloca a bola de esfagno bem no meio desse vaso sextavado para ela segurar a umidade. É um conselho muito bom, pessoal, vocês podem fazer assim, mas lembre-se, entre uma rega e outra, deixem o musgo ficar com mais ou menos 75% a 80% seco, tá? Porque a ideia do musgo é segurar bastante umidade. Então, para vocês que costumam utilizar o esfagno, fiquem atentos a esse detalhe. Pessoal, aqui temos uma Cattleya aclande, uma espécie de orquídea. Dá uma olhada na floração dela, pessoal, como ela chama atenção. A cor dela é muito interessante. Pessoal, eu já vi cruzamentos de aclande com Leopold Dark Princess, aclande com Schilleriana, aclande com Walkeriana. Pessoal, fica uma planta bem diferente, fantástica, tá? Nesse caso, é uma espécie, tá, pessoal? É uma aclande pura. A gente acabou utilizando esse leque de madeira, né, para fazer o replantio dele. Essa planta está com atualmente 2 anos e meio de cultivo agora. Ela apresenta uma parte radicular bem grande, tá, pessoal? Nesse caso, a gente amarrou ela juntamente com um pouquinho de esfagno bem no meio dela, como vocês podem observar. Então a ideia do esfagno vai ser segurar um pouco mais de umidade. Aqui temos a Catasetum pileatum album. Pessoal, dá uma olhada na floração dela, como ela chama atenção. E não só pela cor, né, pessoal, que ela apresenta, mas pelo tamanho da flor. Ela é uma cor levemente amarela, esverdeada, tá? O cheiro dela, pessoal, principalmente na parte da manhã, ela tem um cheiro de hortelã. É um cheiro bem interessante. Dá uma olhada na quantidade, né, de flor que ela apresentou. Pessoal, essa planta está com atualmente 2 anos e meio, tá, de cultivo no nosso sítio. Tem muita gente que utiliza cachepô, né, de madeira, tem gente que amarra em tronco de sanção do campo. Pessoal, ela se dá super bem. A nossa ideia de ter utilizado esse vaso de plástico foi com que a planta segurasse um pouco mais de umidade dentro do vaso. Então a gente acabou utilizando um substrato bem drenado, tá, pessoal, casca de pino de carvão. E a gente costuma molhar ela 2 a 3 vezes por semana. Pessoal, agora nessa época de calor a gente tem que ficar muito atento, porque o gênero Catasetum ele é um ímã para acro, tá? Ou seja, é uma planta que pega muito acro, então vocês têm que tomar muito cuidado. O nosso cultivo das Catasetum fica em uma estufa bem ventilada, então em volta da estufa ela é sombrite, ou seja, é uma estufa bem arejada, ela não fica com aquele ar parado, um ar quente, aquele mormaço, ela costuma ventilar bastante. E o gênero normalmente Catasetum, ela gosta de bastante calor, tá, pessoal? Aqui temos a Dendróbio anosmo cerulea. Pessoal, dá uma olhada na flor dela, como ela chama atenção. E qual que é essa abreviação de cerúlea, pessoal? É roxo, tá? Ela é levemente arroxada. Eu até liguei o flash aqui da câmera para vocês observarem a cor que ela apresenta. Pessoal, esse Dendróbio anosmo cerulea, ele está com atualmente 2 anos, tá, de cultivo aqui no nosso sítio. E a gente cultiva ela, pessoal, juntamente com outras espécies de dendróbio, em uma estufa bem quente, com uma umidade acima de 65%. Pessoal, na temperatura quente eu falo entre 28 até 36 graus já é bem tolerável para ela. Então, para vocês que cultivam ela na sua casa, no seu apartamento ou no seu orquidário, é uma temperatura ideal para vocês conseguirem cultivar ela. Aqui temos uma Cattleya schilleriana tipo. Pessoal, dá uma olhada na cor dela, como ela é escura.
É quase negra essa chileriana, pessoal. O que a gente fez? A gente cultivou ela durante um bom tempo nesse sansão, né, nessa madeira de sansão do campo. E depois a gente replantou ela utilizando esse vaso de plástico. Pessoal, sempre utilizando substrato bem drenado. E a nossa ideia foi a mesma, tá? Segurar o máximo de umidade nessa planta, porque ela sofria muito com a falta de água. Normalmente as folhas ficavam bastante desidratadas, então a gente replantou ela nesse vaso para corrigir esse erro. Pessoal, dá uma olhada na cor aqui dela, eu vou até ligar o flash para vocês verem da cor que ela apresenta. E é isso aí, pessoal, mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado meu vídeo aqui no YouTube. Eu espero vocês em breve, assim que saírem novas espécies, novos híbridos ou novas plantas ornamentais. Eu vou estar voltando com um vídeo bem interessante e compartilhando com vocês, beleza? Pessoal, um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau!